E então eu queria nessa manhã apenas compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque eu sei que essa é uma casa de referência, onde a palavra é pregada com transparência, e aqueles que têm ouvido a mensagem que é anunciada desse altar, têm tido a chance de ser discípulo de Cristo. E eu quero valorizar isso, porque isso é extremamente raro nos dias de hoje. A gente tem visto o crescer, não apenas no Brasil, mas em todas as nações, de igrejas que se transformam em verdadeiros circos da fé, onde é muito fácil lotar os templos, e as igrejas estão inchadas, mas quando se avalia aqueles que estão dentro das igrejas, se encontra pouquíssimos discípulos hoje, porque cada vez mais a fé, hoje em dia, ela é circense, ela se transforma num objeto de descontração, de entretenimento aos domingos de manhã, aos domingos à noite. E Deus tem desafiado a mim, para os lugares que eu tenho ido, a valorizar os lugares onde a palavra é pregada nua e crua, quando a palavra é direto do altar, e eu tenho a chance de receber aquela palavra rema para a minha vida, e me transformar num discípulo de Jesus, eu tenho que valorizar isso. Quem está aqui diz amém, cara. Amém. Então eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23. Há duas maneiras de entendermos a palavra: o exemplo a ser seguido e o exemplo a não ser seguido. Eu queria nessa manhã citar um exemplo a não ser seguido. A gente estava na nossa célula familiar uma terça-feira à noite, e o Daniel, meu filho, perguntou: pai, por que Sansão está na Bíblia? Se quando a gente estuda a história de Sansão, a gente vê tantos exemplos a não ser seguido pela vida dele, mas no finalzinho da vida dele, ele teve um alinhamento, se acertou com Deus e entrou na história bíblica, e a gente pode citar a vida de Sansão muito mais como um exemplo a não ser seguido, do que um exemplo a ser seguido. E diz assim o texto: então o chefe dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E semelhante ao povo vendo, o louvavam ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos ao nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: manda vir Sansão, para que brinque diante de nós, mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e o fizeram estar em pé entre as colunas. Até aí. Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua presença. Nós já podíamos ser dispensados para a nossa casa, porque já estamos cheios de ti, só com o louvor e com a adoração que vivemos aqui. Mas se há uma medida recalcada, sacudida e transbordante, faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida, e quanto eu quero esse alinhamento para mim, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado, seja o teu Espírito Santo, ao anunciar essa mensagem para nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém, amém. E amém. Vamos aplaudir a Jesus então, do jeito que essa igreja sabe aplaudir, vai, capricha. Cada vez mais o inimigo tem transformado a igreja em circo e os cristãos em palhaços. E a gente precisa ouvir essa palavra para que a gente não seja alcançado por essa força, porque cada vez mais isso vai se tornar comum nos dias de hoje. A Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará. Não é se vai esfriar, mas é quando vai esfriar. E eu preciso me ater a isso, porque talvez esse esfriamento bata no meu coração e eu preciso estar atento a isso, para que eu consiga resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Amém ou não? Então Deus está buscando sobre a terra uma geração santa, uma igreja formada de discípulos verdadeiros, que são alavancados
e que são alavancas da fé das pessoas, e não tropeços, né, pastor? Tenho acompanhado as ministrações, e não tropeços. Muitos cristãos hoje são tropeços, são pedras de tropeço, e que Deus nos faça alavancas de fé para impulsionar as pessoas que estão ao nosso redor, e a nossa própria vida também pela nossa fé, amém ou não, igreja? Esse tipo de pessoa não se forma da noite para o dia. Esse tipo de pessoa que é alavanca de fé, que é discípulo de Jesus, não se forma recebendo uma oração quando alguém impõe as mãos sobre mim e eu sou formado um discípulo por causa daquela oração. Esse tipo de pessoa, discípulo, só se forma em processo. E Deus não é um Deus de eventos, Deus é um Deus de processos. Deus podia fazer as coisas no estralar de dedo, mas escolheu fazer em 7 dias porque Ele é um Deus de processo. Então Ele está processando a nossa fé, Ele está processando a nossa vida, e Ele está produzindo em nós aquilo que é resultado do sonho dEle para a nossa vida, amém, igreja? Então eu estou em um processo, estou sendo formado num processo, para ser uma geração santa, para ser um povo discípulo de Jesus, para ser um povo que é alavanca de fé, que é alavancado na fé, e não uma pessoa que está buscando entretenimento evangélico, uma pessoa que queira se auto-enganar, se auto-flagelar, que já esteja com a fé enfraquecida, com a fé fria, com a fé apostatada, e que na verdade se transformou num palhaço da fé, porque está se enganando e tentando enganar os outros. Então, para que eu não caia nisso, eu preciso me ater a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz: vós sois, ou nós somos, a geração eleita, nós somos o sacerdote real, nós somos uma nação santa, nós somos o povo adquirido, chamados para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos isso, nós não seremos palhaços, essa igreja não será circo, nós seremos nação eleita, sacerdócio real, porque somos pessoas chamadas das trevas para anunciar a maravilhosa luz de Jesus. Sansão nasceu para ser esse sacerdote, nasceu para ser esse discípulo, nasceu para ser esse povo escolhido, mas algo aconteceu nesse processo da vida dele, que o transformou num palhaço, e a sua fé, que era para ser um exemplo, se transformou num mau exemplo de fé. A vida dele é um claro exemplo daquilo que eu não tenho que cometer na minha vida. Juízes 13, 2 conta o início da história dele. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis, estéril, nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa impura, porque tu conceberás, está falando para a mãe de Sansão, e terás um filho, e sobre a cabeça dele não passarás a navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Só o contexto histórico para entendermos esse texto. Ele fala de uma época onde Josué morre, e Deus começa a levantar juízes sobre Israel, Eudes, Débora, Baraque, dentre esses está Sansão. Sansão significa pequeno sol, ou estrela que nasceu para brilhar, mas foi ofuscada pela religiosidade. Eram homens e mulheres, esses juízes, que dotavam de dons espirituais específicos para ajudar Israel nessa jornada, nesse processo. E o dom do filho de Manoá, dessa mulher estéril, era uma força física extrema, de tal maneira que através dessa força extrema ele faria guerra e começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. Esse menino nasceu para ser um nazireu, e há poucos nazireus na Bíblia. Sansão, Samuel e João Batista são alguns citados como nazireus. No hebraico a palavra nazireu é nazar, que significa consagrado, separado, reservado para Deus. E as regras para ser
conservado, separado, consagrado para Deus, eram simples, deveriam ser seguidas para que ele continuasse sendo consagrado a Deus. Não era o fato da mãe ter o consagrado a Deus que o fazia consagrado, mas o que o fazia consagrado era continuar obedecendo as regras do nazireu, que era: não beba vinho nem bebida forte, não toque em coisa morta, e não corte o seu cabelo como um sinal. A força não está no teu cabelo, a força está no voto da fé que a sua mãe fez. O cabelo é só uma lembrança, um lembrete do voto que você tem com Deus. A força está no voto, não no cabelo. Então, Juízes 13, 24 diz: depois teve a mulher o filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Diga: abençoou. Até aqui a história está maravilhosa. E com a gente geralmente é assim: a gente busca a Deus, a gente se consagra a Deus, a gente se torna um nazireu, a gente permanece um nazireu, até que o Senhor abençoa a nossa vida. E depois que o Senhor abençoa, o que eu faço com a bênção? E aqui é o ponto, porque quando eu estou abençoado, quando eu estou na zona de conforto, quando eu alcancei o que eu queria, quando eu tenho a resposta da minha oração, o que eu faço com aquilo que Deus colocou na minha vida? Será que eu permaneço sendo um nazireu, ou eu começo a negociar princípios e valores que me levaram até onde eu estou? Mas talvez agora, se eu negociar esses princípios e valores, eu vou ficar onde eu estou, e onde eu estou talvez seja um lugar bom, mas onde Deus quer que eu vá, eu preciso manter os padrões, manter os princípios e continuar sendo um homem, uma mulher consagrada por Deus. Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Então Deus o abençoou, e agora ele era um cara abençoado. Ele era nazireu, ele era um juiz, ele era respeitado pelo povo, ele era considerado por todos, e ele não soube lidar com a bênção. E a maior dificuldade nossa não é lidar com a falta da bênção, mas é lidar com a bênção. Quando Deus nos abençoa, quando somos abençoados e agraciados pela graça, pela resposta de Deus nas nossas orações, o mais difícil, o mais desafiador é: o que eu faço com aquilo? A gente lá em Santos tem um projeto social, uma ONG, uma ONG, né? Muito bem assim, formulada, muito amadurecida. E todos os projetos que a gente começa ali, que atendem a crianças, mulheres desabrigadas, tudo isso, são projetos que nascem do trono de Deus, e eles são abençoados por Deus. E o maior desafio que a gente tem é, quando somos abençoados por Deus, como permanecemos fiéis? Porque é tão difícil alcançar o sucesso, né? Alcançar o aval de Deus, alcançar a aprovação de Deus, o selo de aprovação de Deus, em algo que você queira fazer para Deus, em um projeto, por exemplo. Mas a partir do momento que você consegue, como você faz para permanecer aprovado por Deus? Isso tem sido o meu desafio. Quem está aqui diz amém, cara? Amém. Isso tem sido o meu desafio. É tão bom ser pai, é tão bom ser mãe, mas é tão bom ser aprovado como pai e como mãe, mas como eu continuo sendo aprovado como pai e como mãe? No decorrer da minha jornada. É tão bom ser um empresário bem-sucedido, mas como eu continuo sendo um bom empresário bem-sucedido no decorrer da minha caminhada? Muitos são chamados, diz a palavra, mas poucos são escolhidos. A Bíblia diz que muitos foram aprovados, mas quantos permaneceram aprovados? São poucos. Talvez muitos deveriam estar sentados do teu lado hoje, não estão no acampamento, não estão de férias, mas saíram da presença de Deus, porque não resistiram um dia mal, não combateram o bom combate, foram aprovados em muitas provas, mas não permaneceram aprovados. Quem está aqui diz amém, cara? Amém. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai terminar o ano de 2020 aqui na presença de Deus. Amém? Aprovado e reaprovado. Quem concorda diz amém? Amém. Posso tomar essa água aqui, pastor? Eu pergunto isso porque outro dia eu fui... não vou contar isso não. Se você quiser que eu conte, você tem que falar, fala pastor. Não vou contar isso não. Vocês estão curiosos, né? Fui pregar numa igreja super tradicional, não vou falar qual é, Assembleia de Deus, tudo bem, falei. Aí tinha uma água lá, assim, num cálice, assim, bonita, assim, tal, eu estou pregando, daqui a pouco eu vejo a água me vê, eu estou com sede, eu falo, vou beber. Tirei, tinha
uma telinha em cima assim do cálice, assim. Eu tirei a telinha, bebi a água e a irmã que está na primeira cadeira, meu Deus, tipo, ele bebeu água, tipo, era a água da consagração do pastor de 40 dias, era a água benta evangélica da igreja. Eu bebi a água benta do pastor. Posso beber, pastor? Que não é água benta não, né? Essa é só abençoada, é verdade. Então, amados, eu tenho tomado um conselho para a minha vida, eu quero compartilhar com vocês, não sei se eu falo não, mas acho que eu não vou falar não, vai. Fala ou não fala? Então eu vou falar, vai. Primeiro conselho é, para que eu não me transforme num palhaço diante do mundo espiritual, a minha fé não seja circense, eu preciso olhar para onde eu ando. Eu preciso olhar nesse ano de 2020 por onde eu vou andar. Quero que você imagine o ano de 2020, vamos colocar esse ano como meta, e que eu tenho que cruzar esse ano, mas é um campo minado. Eu preciso saber onde eu estou pisando nesse campo, porque se eu pisar em falso, eu posso explodir tudo que eu construí a minha vida inteira. Não adianta eu dizer, eu estou há 18 anos, há 20 anos na igreja, vai fazer 21, pastor? 21 anos, eu estou há 21 anos bem na presença de Deus, eu estou cortando o fio certo da bomba, 21 anos. Mas se no ano de 2020 eu cortar o fio errado, eu vou explodir os 21 anos de fio certo que eu estou cortando. Pouco importa se eu fui fiel à minha mulher 21 anos. Se eu falhar agora, eu estouro os 21 anos. Então eu preciso tomar cuidado onde eu piso daqui para frente. Porque o campo daqui para frente é extremamente minado. A Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Então se eu pisar em algum lugar em falso, o meu amor por Deus pode se esfriar. Então eu tenho que tomar cuidado por onde eu piso. E o melhor conselho é, olha quem já cruzou. Por isso tenha mentores, tenha pastores, tenha referenciais, tenha pessoas que talvez, com certeza, não sejam perfeitas. Talvez tenham perdido alguma perna, tenham perdido algum braço, tenham muitas cicatrizes porque cruzaram um campo minado, pisaram em muitos lugares que tem bomba, mas agora do lado de lá pode dizer, não faça isso porque eu fiz e isso me machucou. Quem está aqui diz amém, cara? Isso que é ser discípulo de Jesus. Mas eu sou o meu pastor. Tá tudo bem, cara, você vai se arrebentar, vai ficar sem pé, vai ficar sem cabeça, vai ficar sem nada. É mais fácil você ouvir alguém que já passou pelo caminho e dizer, pastor, por favor, cara, me fala, é o correto eu seguir por essa jornada? É correto seguir por isso? Não, filho, você vai se desviar se você seguir por isso. Então, amém. Eu vou escolher um caminho que eu vou passar sã e salvo. Quem está comigo aqui diz amém, cara? Amém. Então, olha por onde você anda. Sansão não se preocupou por onde ele andava. Juízes 14:1 diz, desceu Sansão a Tímate, e vendo em Tímate, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mulher, dizendo, viu uma mulher em Tímate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher, e respondeu-lhe, porém o seu pai e a sua mãe, não há porventura, na linguagem mais atual, nenhuma mulher na igreja, entre os irmãos, que você possa escolher como sua esposa, você vai pegar uma mulher dos filisteus, daqueles que não têm aliança com Deus, dos incircuncisos. Porém Sansão disse, mas eu estou apaixonado por ela, pai, eu quero muito ela. Mas o seu pai disse, bom, seu pai e sua mãe não sabiam que vinha do Senhor uma ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Versículo 5, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímate, e chegando ele às vinhas de Tímate, um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. A verdade é, coisa boa não ia sair desse passeio que Sansão foi fazer nas vinhas de Tímate. Coisa boa não ia sair disso. Porque se uma das primeiras regras da vida dele era, não beba vinho nem bebida forte, e aqui eu não estou para colocar nenhuma doutrina, depois você conversa com os seus pastores e pergunta para ele o que é o vinho, o que não é o vinho, mas aqui o ponto é, se ele não podia beber o vinho, o que ele estava fazendo andando na vinha? Tão perto de algo que ele não podia fazer, quem está entendendo aqui, cara? Ele não podia, ele estava se arriscando demais, ele estava pisando muito perto do abismo. Ele estava pisando muito perto. Se ele não podia beber vinho, o que ele estava fazendo no lugar onde se fazia
Tiravam-se as uvas para fazer os vinhos. Coisa boa não ia sair desse passeio dele. Fruto bom não ia dar. Nunca foi plano de Deus que ele descesse ali. Nunca foi plano de Deus que ele pisasse naquele caminho. E o inimigo não ia deixar ele sair sem o brinde de visitei as vinhas de Tímate. E qual foi o brinde? Ele saiu apaixonado por uma mulher que ele não podia se apaixonar. Ele vai para o seu pai, manipula o pai e diz para o pai que ele quer casar com a moça que ele viu nas vinhas de Tímate. A verdade é que Sansão, ele gostava de pisar no terreno do inimigo. Ele tinha prazer de pisar no terreno do inimigo. Ele era uma pessoa consagrada a Deus, mas ele ainda gostava das coisas do mundo. Quem está aqui diz amém, cara? Essa é a bomba que está escondida debaixo da terra. Esse é o campo minado. Nós somos consagrados a Deus, só que se gostamos das coisas do mundo, nós estamos nos arriscando demais. No fundo, eu acho que Sansão achava que o nível de consagração dele era tão alto que permitiria a ele pisar no terreno do inimigo e sair de lá ileso. Eu acho que ele se considerava o cara. Deus sabe quem eu sou importante para Deus, eu sou importante para a igreja, eu sou importante aqui no meu contexto. Então, por ele se sentir tanto assim, ele está tão cheio dele mesmo, da autoconfiança, ele se permitia chegar perto daquilo que ele não podia fazer. O ponto aqui não é beber ou não beber, mas você sabe qual é o teu ponto fraco. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe por onde o inimigo vai se aproximar de você. Você sabe qual é a tua zona de fragilidade. Então, passa longe disso. Não chega perto dessa vinha, porque dessa vinha não vai sair fruto bom para você. Quem está aqui diz amém, cara. Se o seu problema era, na televisão, na madrugada, bloqueia os canais. Seu problema era no computador, bloqueia o computador. Faz o que tiver que fazer. Se os seus problemas são a vaidade das redes sociais, sai das redes sociais. Faz o que tiver que fazer para permanecer firme e resistir ao diabo. Quem está aqui diz amém, cara. São coisas que não tem preço, né? São coisas que não tem preço. Mas você quer se arriscar? Tudo bem, a escolha é sua, você está se arriscando demais. Talvez você saia dali com um sentimento que você nunca precisou ter dentro de você. Ele saiu apaixonado por uma moça que ele não tinha que se apaixonar. Se ele nunca tivesse pisado lá, ele nunca tinha se apaixonado por ela. Então é melhor atravessar a rua do que tentar enfrentar o inimigo. Quem está aqui diz amém, cara. Seja sábio, seja inteligente, se preserve. Se guarde, olhe por onde você anda. Ele realmente tinha, Sansão, uma força espiritual muito potencial. Ele, com um pedaço de osso, de boi, ele derrubou um exército de filisteus. Ele não perdia batalha nenhuma, ele derrubou 100 soldados filisteus. Cada soldado treinava 12 anos. Cada soldado filisteu treinava 12 anos para odiar o judeu. E ele derrubou esses soldados. O inimigo descobriu, olhando para a vida de Sansão, que ele não precisava mandar 1000 soldados, 10.000 soldados para derrubar Sansão. Ele só precisava atrair Sansão para o lugar de fragilidade dele. O inimigo não gastou soldado filisteu para matar Sansão, porque ele podia ter mandado 1000 soldados, ele ia derrotar os 1000 soldados. Mas se ele atraísse Sansão para a vinha de Tímate, para o lugar da fragilidade de Sansão, ele conseguiria pegar Sansão. E ele pegou Sansão pelo ponto fraco dele. Então olha para dentro de você, seja inteligente nesse ano de 2020, para você não ser pedra de tropeço para você mesmo. Porque a Bíblia diz, Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, né? Mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Tipo, o meu coração é mais perverso que o inimigo, porque é o que a Bíblia diz. Então, eu preciso conhecer o meu coração para que eu não tropece nos meus próprios pensamentos, sentimentos, nos meus planos, para que eu não me transforme em pedra de tropeço para mim mesmo, mas para que eu seja alavanca para a minha própria fé. Então, eu não sei se você está entendendo ou não, mas eu estou me esforçando para você entender, tá? Olha por onde você anda, é o primeiro conselho. O segundo dele é, olha onde você põe a sua mão. Porque em Juízes
14:5 diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímate, chegando ele às vinhas de Tímate, um leão novo, rugindo, e saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Depois desceu e falou àquela mulher, que muito lhe agradou, e passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho, para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando-os pelas mãos, foi andando e comendo, e chegando onde estava o seu pai e a sua mãe, lhe deu o mel, e eles comeram. Porém, ele não disse de onde havia tirado o mel, que era do corpo do leão. É muito suspeita essa história, cara. O cara mata um leão como fosse um cabrito e não sai contando para ninguém. Tipo, uma vitória como essa sairia na capa de qualquer blog. O cara matou o leão. Primeira coisa que ele falaria para o pai é: pai, tu não imagina, eu matei o leão, como se fosse um cabrito. Depois ele vai e pega o mel de dentro do leão, dá para o pai e não fala que foi de dentro do leão. Alguma coisa está suspeita nessa história. A verdade é que o leão, já, embora morto, produziu mel, as abelhas produziram mel dentro dele. Mel é doce, mel é agradável. Não tem nada errado com o mel. Não era pecado Sansão comer o mel. O mel era considerado o chocolate da época. O mel liberava a serotonina, que era o hormônio da felicidade. Então eles podiam se empanturrar de mel e eles ficariam felizes. Não se podia desperdiçar uma oportunidade como aquela. Era mel de graça. Era mel ali exposto, fácil de ser colhido. Mas a segunda regra era: não toque em nada morto, não toque em nada impuro. Mas aí talvez você me pergunte: mas pastor, ele não tocou no leão, ele tocou no mel do leão. Mas o mel do leão estava tão próximo do leão, o mel do leão estava dentro do leão, que me leva a entender que muitas vezes a gente toca nas delícias que o pecado pode produzir para nós. Quem está aqui, cara? Se o pecado fosse ruim, não tinha tanta gente pecando. O problema do pecado não é se ele é bom ou se ele é ruim. O problema do pecado é o salário do pecado, né? Que você ganha depois. Diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, a pessoa se delicia com o pecado e depois tem que colher a morte. Ele está se deliciando de uma fonte que não é uma fonte santa. A fonte do mel não era boa, o mel era, mas a fonte do mel não era boa. Então eu tenho que me perguntar, cara, de onde eu estou tirando a alegria? De onde eu estou tirando o meu mel? É de uma fonte boa? Porque não importa você dizer assim, eu estou feliz. Tem um monte de gente que não tem Jesus e está feliz. Tem um monte de gente que faz tudo errado e está feliz. O ponto é, qual é a fonte da minha alegria? Quem está aqui diz amém, cara? Ele tirou a imundícia, ele tirou a delícia da imundícia. Ele tirou daquilo que era sujo a alegria para ele. Isso fez com que ele quebrasse mais um princípio. Então, eu preciso tomar cuidado onde eu coloco os meus pés no ano de 2020, para que eu não seja tropeço para mim mesmo, para que eu seja alavanca, para que eu não tropece nos meus próprios pés. Eu tenho que tomar cuidado onde eu coloco a minha mão, porque eu não estou em busca da felicidade, eu estou em busca em ser santo, que é diferente de ser feliz. Quem está aqui diz amém, cara? Eu me torno feliz porque eu sou santo. Mas se é alegria por alegria, tem tantos caminhos mais fáceis para mim fazer feliz. Mas por que a gente escolhe o mais difícil? Porque a nossa alegria não é passageira, a nossa alegria é duradoura, ela é eterna. A alegria do Senhor é a minha força, diz a palavra. Eu quero essa alegria. Eu quero passar pelo mel e ver que o mel está ali disponível. Mas a fonte do mel é impura. E eu quero valorizar a fonte. Então eu prefiro não tocar naquilo que é de fonte impura. Então eu preciso tomar cuidado com o que a minha mão produz nesse tempo.
Porque produzir alegria, ela é fácil produzir, mas eu quero que ela produza a alegria da fonte pura, que é o trono de Deus. Quem está comigo aqui diz amém, cara. E o terceiro conselho, não sei se eu falo, se eu não falo. Tá bom, vou falar então, vai. Já que vocês insistem. Olha onde você põe o seu coração. Olha onde você põe seu pé, olha onde você põe tua mão e olha onde você põe seu coração. E aqui é o mais difícil, cara. Porque aqui é o computador da nossa vida. Aqui é a célula máter. Então, onde eu coloco o meu coração? Sansão, ele era muito bom no que ele fazia. Talvez ele fosse o melhor da época até. O melhor pastor da época, o melhor evangelista, o melhor apóstolo da época. Ele era muito bom no que ele fazia. Ele pegou 300 raposas. Ele amarrou o rabo das raposas, botou fogo no rabo das raposas e jogou na plantação dos filisteus. E os filisteus do lado de lá olharam e falaram, como que esse cara conseguiu? Porque pegar um bicho já é difícil, uma raposa já é difícil, que é um bicho arisco. Ele pegou 300, amarrou o rabo delas, botou fogo e soltou elas na plantação. E incendiou a plantação assim de fora a fora. E os caras olharam e falaram, cara, como que esse cara consegue botar fogo de fora a fora da plantação? Então ele era muito inteligente, muito técnico no que ele fazia, muito criativo. Ele despertava aplausos das pessoas com os seus feitos. Ele subia no alto do penhasco, diz a Bíblia, e quando passava a caravana dos filisteus, ele jogava pedra nos filisteus, empurrava pedra, e os filisteus morriam, e ele pegava os bens dos filisteus e davam para os pobres. Ele foi o primeiro Robin Hood da Bíblia, né? Então ele conseguia roubar dos ricos e dar para os pobres. Então ele tinha boas obras, ele era aplaudido em tudo aquilo que ele fazia. Agora, o que ele fazia não era anistia ou carta branca para ele ser quem ele quisesse ser. O que ele fazia comprometia ele diretamente, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele fazia porque Deus deu a ele a capacidade de fazer. Então ele tinha que prestar conta daquilo que Deus deu a ele. Ele não sabia dessa história, mas ninguém lembrou ele disso. Mas a Bíblia diz em Juízes 16:1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou e dormiu com ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, e cercaram-lhe, pois, a emboscada da porta da cidade e o esperaram a noite inteira. E assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, vamos matá-lo. Mas Sansão se deitou até a meia-noite, e então levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, e arrancou juntamente com a tranca, e pondo sobre os seus ombros, levou até o cume dos montes, de frente a Hebrom. Ele entra em Gaza, se deita com uma das prostitutas, se prostituem, faz aquilo que Deus não queria que ele fizesse, e depois os filisteus sabem que ele está ali, armam uma emboscada, ele muito bom no que ele fazia, foge na emboscada, sobe na porta da cidade dos caras, arranca o portão junto com os umbrais, levanta no monte e diz, vocês queriam me matar? Eu estou aqui, olha a força que Deus me deu, eu estou arrancando o portão na porta da cidade de vocês tentaram me pegar, mas quem está pegando vocês sou eu pergunto. O que Deus mais queria? Um cara que arrancasse portão com a força, ou um cara que não se deitasse com a prostituta? Quem está aqui? Quem está aqui? Diga amém, cara. Olha, ele arrancou o portão, não para mostrar que Deus era com ele, ele arrancou o portão para ele se sentir melhor. Porque ele tinha passado uma noite com a prostituta, era melhor ele nunca ter passado a noite com a prostituta e não ter arrancado o portão, era o que Deus mais queria ver dele. Mas porque ele passou a noite com a prostituta e agora ele está mal, porque ele deve ter visto a besteira que ele fez, ele vai e arranca o portão, mas para ele se sentir melhor. E às vezes o ministério é usado para que a gente se sinta melhor, né? A igreja às vezes é usado para que a gente se sinta melhor. E o verdadeiro motivo da igreja não é para a gente se sentir melhor,
mas é para a gente adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Talvez eu saia daqui pior do que eu entrei hoje, mas isso é o plano de Deus. Por quê? Porque eu fui confrontado, eu fui apontado, eu fui desafiado a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um estudante melhor, um discípulo de Jesus melhor. E esse é o evangelho verdadeiro, é uma espada de dois gumes, ela tem que cortar. Fiéis são as feridas feitas por um amigo, enganosos são os beijos do inimigo, diz a palavra. Então, quando eu me aproximo de Jesus, muitas vezes eu sou ferido pelo amor. E por que eu sou ferido? Porque eu preciso ser confrontado nisso. Não adianta eu passar uma noite fazendo coisa errada e no domingo de manhã vir para a igreja, levantar minha mão, chorar na presença de Deus. Eu sei que a gente vai chorar, eu sei que Deus vai perdoar, a gente vai se arrepender dos nossos pecados, mas Deus preferiria que eu não passasse uma noite no pecado e que eu viesse para a casa do Senhor e levantasse as minhas mãos sem nenhum remorso ou arrependimento, mas simplesmente com alegria de: Senhor, eu vim te adorar nessa manhã na tua casa. Eu tenho aprendido isso. Às vezes a gente vem para a igreja com uma lista de pedido, né? Como se fosse uma loja de conveniência, né? Tipo, eu venho, canto 4 louvores, 5 louvores, tipo, raspo a lâmpada, o gênio da lâmpada aparece e ele realiza 5 pedidos por manhã, né? E se os meus pedidos não são realizados, então o problema é a igreja, né? O pastor, o louvor que não foi bom, a palavra que não foi para mim, o pastor que estava lá que não falou direito comigo. Então eu procuro um outro lugar, onde eu raspo a lâmpada e o gênio da lâmpada aparece e os meus desejos são realizados. Eu levanto os meus portões para eu me sentir melhor. O que eu quero é eu me sentir melhor. Mas o verdadeiro evangelho é diferente. O verdadeiro evangelho é: eu quero me parecer com Cristo, a imagem e semelhança dele. Naturalmente eu vou me sentir melhor, mas eu me sinto melhor porque eu me transformei à imagem e semelhança dele. Não porque ele me atendeu, mas porque eu estou atendendo ele, eu estou ouvindo o que ele quer que eu mude. Ele não quer que eu durma uma noite com a prostituta e que vá arrancar o portão no dia seguinte. Ele prefere que eu passe uma noite na presença dele e que no dia seguinte eu não precise arrancar o portão para me sentir melhor. Quem está aqui diz amém, cara. Amém ou não, igreja? Eu vou contar uma coisa aqui, vai. Não vou falar não, vai, deixa para lá. A gente faz um evento no evangelismo de carnaval, né, pastor? O pastor sabe, há muitos anos, há 13 anos, né, amor? Esse ano é a 13ª edição. E muitos anos atrás, nesse processo de maturidade, é um evento que a gente faz para evangelizar durante o carnaval mesmo, né? A gente tem uma bateria de samba, a gente sai no meio do carnaval para ganhar almas lá. E é um evento que ganhou proporções muito grandes. Esse ano a bateria foi reconhecida pelo Guinness Book como a maior bateria de samba do mundo, pastor. Está no livro do Guinness Book, você comprar o livro, está lá. A maior bateria de samba não é de nenhuma escola de samba, é da igreja. Glória a Deus por isso, né? E no decorrer dos anos, nesse processo, teve um ano que a gente tinha um recurso bem abastado. E eu me dei o direito de ouvir as pessoas. Eu falei: cara, o que vocês querem que a gente faça nesse dia? E a gente montou um evento, trazendo todo mundo que as pessoas queriam ver. Traz o cantor fulano de tal, que na época era famoso. Na época tinha o cachê, né? Paga o cachê do cantor lá, tal, pagamos o cachê. Traga não sei o quê, na época tinha o telão de LED, era uma coisa rara, na época não tinha telão de LED. Aí aluga o telão de LED, alugamos o telão de LED. Os meninos do som, que som que a gente pega? Era o começo dessas lines, dessas caixas assim. Pastor, tem as lines, aluga as lines, alugamos as lines. Alugamos tudo do bom e do melhor. Aí a irmã: quero ver a cantora tal, pagamos para a cantora tal. Então estava montado o evento no dia, tinha umas 18 mil pessoas, estava bombado o evento, na praia lá de Santos, a coisa tudo acontecendo legal. Pensa num cara triste, era eu. Eu era o cara mais triste da noite. Mas estava tudo funcionando, tudo acontecendo de acordo com a norma, com a regra, todo mundo feliz, mas eu estava triste, oprimido. Parecia que eu tinha feito alguma coisa errada. Parecia que eu tinha passado uma noite com a prostituta. Estava esquisito, cara. Eu estava me sentindo o próprio Sansão. E eu não sabia por que eu estava assim. Então eu orei a Deus e falei: Senhor, e agora? Aí eu escutei o Senhor me dizendo, tinha uma plataforma assim, que dava 3 dessa igreja, assim, que entrava no meio da galera. O Senhor me disse assim: vai ali, até o ponto da plataforma que eu quero falar com você. Sem microfone, sem nada. Eu entrei na plataforma e comecei a andar. Mas a coisa estava tão espetaculosa, que
quando eu pisei na plataforma, ligaram uma luz em cima de mim. Pum! E veio me seguindo a luz por onde eu ia, assim, né? Acho que o povo pensou, cara, o pastor vai apertar um botão e vai ter a maior queima de fogos da história de Santos. Né? Vai vir um cometa aqui, vai descer aqui, um avião, sei lá. Pensaram tudo que tinha que pensar. E eu só estava indo ali para ouvir o que Deus queria me dizer. Quando eu cheguei bem na ponta, o Senhor me disse assim, no íntimo do meu coração, o Senhor me disse, filho, você fez uma grande festa. Aí eu ia dizer para Deus, eu ia falar alguma coisa para Deus. Quando eu ia dizer para Deus, aí o Senhor terminou a frase e disse assim, filho, você fez uma grande festa, mas você esqueceu de me convidar para ela. Aí eu fiz assim, meu Deus. Eu me dei conta do que eu fiz, mas aí eu pensei em dizer para Deus, mas assim, a conversa estava tão rápida, né? Porque eu pensei em dizer, Deus já disse. O negócio é louco, mas é assim mesmo, tá? Então eu pensei em dizer, eu pensei em dizer assim, mas Senhor, eu aluguei tudo do bom e do melhor, eu aluguei o melhor som, o melhor telão, o melhor cantor. Então quando eu pensei em dizer, Deus já me disse, você fez tudo isso para você e para as pessoas, não para mim. Eu viria aqui, sem o som, sem o telão e sem o cantor, só se você tivesse me convidado. Quem está aqui, cara? Aí eu disse, Senhor, me perdoa. Eu nunca fui chamado para ser um produtor musical. Eu fui chamado para ser um profeta no meio do carnaval. E o que eu cometi aqui, eu nunca mais vou cometer, Senhor. De lá para cá, a primeira coisa que a gente faz que eu chego no evento de carnaval, o ano passado a gente fez em Copacabana. Eu cheguei às 3:30 da manhã em Copacabana. Eu levantei as mãos e eu ia perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor está aqui? Quando eu levantei a mão, eu escutei o Senhor me dizendo, cheguei antes que você. E aqui, deixa eu falar um negócio, não tem nada errado com o telão, nada errado com o som, nem com o cantor evangélico, que a galera ficava gritando o nome do cantor, e se ele tomou a glória para ele, é problema dele com Deus, mas não tem nada errado com ele também. O que tinha errado ali era o meu coração. Isso estava errado, era o meu coração. Era ele que estava me enganando ali. Porque eu achei que eu estava fazendo o meu melhor, mas eu estava fazendo para os outros. Ou até para mim sentir melhor, para as pessoas dizerem, cara, como tu é bom naquilo que você fez, como o evento está demais. E tudo aquilo estava me matando. E eu fico pensando, Sansão, as pessoas dizendo, cara, tu arrancou o portão dos caras, tu quebrou os caras, tu foi lá e arrebentou os caras, tu é bom demais, mas ele devia se sentir péssimo com aquilo, porque ele fez para ele se sentir melhor. Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Então, de alguma maneira, não permita a igreja ser um circo e você usar a igreja para você se sentir melhor. Não permita com que a fé seja circense e você use ela para você se sentir melhor, mas usa ela para você se transformar numa pessoa melhor. Esse é o ponto aqui. Quem está aqui diz amém, cara. Vamos dar um glória a Deus bem alto? Mas Sansão, por causa do seu coração, mais uma vez é enganado. E ele se envolve com mais uma mulher, e aí Juízes 16, de 4 a 17, conta essa história, que é com a Dalila. Eu não vou ler aqui, mas você conhece essa história, você pode estudar na sua casa. Dalila foi a mulher mais sutil que se aproximou do coração dele, esse era o ponto fraco dele. O inimigo colocou a mulher mais sutil ali, mais ardilosa ali, para arrancar os segredos dele. E no versículo 16, por exemplo, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a alma dele, ele se angustiou até a morte. Pensa numa mulher que angustiou o cara. Então não reclama da sua, tá? Essa mulher angustiou o cara até a morte, cara. Ele não aguentava mais ver a mulher falar. Tipo, meu Deus, dá logo para ela o que ela quer. Tipo, tá me enchendo aqui as paciências. Se angustiou até a morte. E aí ele abriu todo o coração para a mulher. Mas ele abriu que coração para a mulher? Se o segredo de onde põe o teu pé, ele já tinha negociado, ele já pisou na vinha.
o segredo de onde põe a tua mão. Ele já tinha negociado, porque ele já tinha metido a mão no mel de fonte impura. O que faltava para ele? Faltava o segredo do coração. E qual era o segredo do coração? Não era nem dele, era da mãe dele o segredo. Era do voto que a mãe tinha feito com Deus em cima dele. E esse foi o segredo. Então ele abriu o segredo do coração. Ele disse: a minha mãe fez um voto com Deus. E aí o inimigo foi e cortou o voto com Deus. Desfez o voto com Deus. Como se fosse um contrato, né? Desfez as cláusulas do contrato. E é doloroso o que acontece com ele, porque Juízes 16, 18, conta que quando Dalila soube do segredo, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: sobe aqui dessa vez, porque agora ele abriu o segredo do coração dele. E os chefes dos filisteus subiram para ter com ela, e trouxeram dinheiro para ela, e compraram ela, e pagaram ela. Então ela fez Sansão dormir entre os seus joelhos, e rapou uma de suas 7 tranças, e depois eles entraram e começaram a afligi-lo, e a sua força se foi. E ela disse: os filisteus vêm a ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei outra vez e me livrarei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos, e tendo levado a Gaza, arrancaram amarraram-se em 2 cadeias de bronze e colocaram ele para girar o cárcere do moinho. Todavia o seu cabelo crescia, e logo que foi rapado, começou a crescer de novo. A consequência que temos quando pisamos onde não fomos chamados para pisar, onde colocamos a nossa mão onde Deus não nos chamou para colocar, e onde abrimos, entregamos o segredo do nosso coração para o inimigo, as consequências são: a primeira delas, você fica cego. E o pastor Júnior tem dito da importância de termos a visão nesse ano, porque é a visão que vai te fazer chegar ou não chegar. A falta da visão te faz não chegar. E muitos acham que estão vendo, mas estão vendo sobre uma ótica circense. Estão vendo debaixo de um óculos que não é um óculos de realidade. E você acha que você vai chegar, mas se você não vê a realidade, você não vai chegar. Então, a primeira coisa que acontece com ele quando o inimigo pega ele é o quê? Furar os olhos. Por que ele está sendo cego? Porque é um sinal físico daquilo que espiritualmente ele já é. Ele só foi cego nos olhos porque ele já foi cego lá atrás, quando ele pisou lá atrás nas vinhas de Timate, quando ele meteu a mão no mel do leão, e quando ele se deitou com as prostitutas. Ele já estava cego lá atrás. Então foi só uma consequência física daquilo que espiritualmente ele já tinha se tornado. Quem está aqui diz amém, cara? Amém. As igrejas hoje estão cheias de pessoas cegas. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão cegas. Então, eu preciso me lembrar daquilo que Apocalipse 13, 14 e 15 diz, que é um conselho de Deus à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Querias que fosse morno, porque não és frio e nem quente, porque vive uma vida circense, vocês serão vomitados. Diz assim: vocês são ricos, eu estou enriquecido, nada tenho falta, estou numa zona de conformidade, de conformismo. Não sabes que você é um coitado, é um miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Eu te aconselho que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Cara, eu quero enxergar nos próximos 10, 15, 20 anos, até Jesus voltar, eu quero enxergar em nome de Jesus. Quem quer enxergar aqui diz amém, cara. Cara, 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está vendo. Eu quero ter a lucidez para ver as coisas. Eu não quero ter uma visão religiosa. Eu não quero ter uma visão eclesiástica. Eu quero ter uma visão espiritual de Deus. Quem está comigo aqui diz amém, cara? Eu quero ver. E eu preciso ver os meus pecados, eu preciso ver as minhas mazelas para me tornar uma pessoa melhor. Não é porque eu estou há 21 anos na igreja que eu sou perfeito. Eu preciso continuar me vendo num espelho que me mostre quem eu sou e mostre quem Jesus é.
Em imagem, né, pastor? Tem uma palavra que o senhor prega em espelho, em imagem, né? Essa palavra também é demais, né? Do espelho. Tem uma palavra que o senhor usa como que é? Do hebraico, do grego, do espelho. É tremenda essa palavra. Depois o senhor acha e reprega ela, pastor. Reprega. Vejo em espelhos, né? Eu me lembro dessa palavra aqui porque eu falava, cara, quando eu me olho no espelho, eu me vejo algo. Mas será que eu me vejo mesmo? Ou será que é uma aparição de quem eu sou? Eu quero me ver a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quem está comigo aqui diz amém, cara? Então, toma o colírio. A segunda consequência é que jogam ele encarcerado para rodar um moinho. Rodar um moinho. E ele fica ali rodando moinho. E é um sinal físico daquilo que espiritualmente a vida dele já era. Ele já estava andando em círculos. Ele já estava andando ali em círculos. Então ele só se transformou naquilo, só deixaram ele ser quem ele já era. Ele só estava se enganando, achando que ele não era. Mas ele já não estava caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Em Êxodo 16:35 conta que os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até chegarem a uma terra habitada. Comeram maná até chegarem às terras de Canaã. O povo demorou 40 anos para atravessar 200 quilômetros. 200 quilômetros. Então eu corri uma maratona, agora da Disney, em 3 horas e 40 minutos. Uau, me sinto vitorioso nisso, cara. 42 quilômetros. 200 quilômetros. Cara, um dia você faz 200 quilômetros. Se você for devagarzinho, ajudando o irmão que está do teu lado. Fala, vou te esperar, irmão. Nós vamos juntos, nós vamos chegar juntos na terra prometida. Mas os caras demoraram 40 anos. Por quê? É simples, andaram em círculos. Chegavam perto, voltavam atrás. Chegavam perto, voltavam atrás. Eles fisicamente caminhavam aquilo que espiritualmente eles eram. Eles não conseguiam andar de glória em glória, de vitória em vitória. Eles chegavam tão perto da vitória, voltavam atrás. Tão perto da vitória, voltavam atrás. Que esse ano de 2020 Deus te dê visão para voar como águia e velocidade para correr e atravessar esse ano na presença de Deus, sem voltar para trás, sem andar em círculo e sem se desviar. Quem recebe diz amém, cara. Amém. Aleluia, 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 Senhor. E aí colocam ele para divertir o povo, é a terceira coisa. Tragam Sansão, né? Diz lá Juízes 16, de 23 a 25. Tragam Sansão para que nos divirta. Traga o palhaço, aquele que dizia que era o homem de Deus, aquele que dizia que era o juiz de Israel, aquele que vencia os nossos inimigos. Traz o palhaço para divertir a nossa fé aqui. E haviam milhares de pessoas naquele lugar, havia tanta gente naquele lugar que tinha gente no telhado daquele lugar para assistir o palhaço, o Sansão, brincar diante deles. Mande vir Sansão para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincavam diante deles, e o pediram para estar, e o colocaram entre duas colunas. Acontece, igreja, que nesse momento, a história de Sansão muda, e a gente só está lembrando dele, porque ele se acertou aqui, e ele só entrou na Bíblia por causa disso que eu vou te dizer agora. Não sei se eu vou te falar, falo ou não falo? Então já estou terminando, tá? Se você fizesse A, eu voltava, mas como você não falou, eu volto daqui a 18 anos. Estou terminando, tá? Tudo bem, pastor, obrigado. Até que hora que nós vamos, pastor? Agora, né? Tá na hora de terminar já, né? Não, gostei dessa linha de frente aqui, hein, pastor? Essa linha de frente aqui tá demais, hein? Sansão é colocado no meio das colunas, e a história dele muda agora, nos 45 do segundo tempo, mas melhor, na prorrogação, do segundo tempo, a história dele muda agora. Ele fez nos minutos finais o que ele deveria ter feito a vida inteira, e eu não quero isso para mim. Eu quero fazer a minha vida inteira o que é certo. Eu não quero viver a minha vida inteira errada e no leito de morte me acertar com Deus. Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Quem está comigo aqui diz amém. Por isso que a gente está ouvindo essa palavra, para a gente fazer certo, para a gente ser discípulo de Jesus, para a gente ser alavanca, para a gente ser alavancado na nossa fé, para a gente não ser pedra de tropeço para nós mesmos.
Estão zombando de Sansão, mas agora já não estão zombando de Sansão, estão zombando do Deus de Sansão. Agora entrou Deus na jogada. Até o momento que era ele, cara, você pecou, você arque com a consequência do seu erro. Pague o preço do teu pecado. Não foi homem para dormir com a prostituta? Seja homem agora para segurar o rojão. Não foi homem para mentir? Seja homem para segurar, agora assumir a mentira. Segura o rojão, seja homem para isso. Mas agora estão falando do Deus de Sansão. E de Deus, Gálatas 6,7 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o homem, aquilo que o homem semear, ele vai colher, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Então, quer zombar da igreja, pode zombar, quer zombar do pastor, pode zombar, quer zombar do irmão, pode zombar, mas não zombe do Deus da igreja. Não zombe do nosso Deus. Porque de Deus, eu posso ter errado, mas Deus não errou. Quem está aqui diz amém, cara? Amém. Alguém pode ter errado com você, mas Deus não errou com você. Então, eu estou tão decepcionado com o pastor errou comigo. O pastor pode ter errado, mas Deus não errou. Então fica firme com Deus. Você não está aqui por causa do pastor, você está aqui por causa de Deus. Então fica firme, quem está aqui diz amém, cara. Então, se é por Deus, Deus não se deixa zombar. Nesse momento acontece algo na vida de Sansão que faz com que ele termine bem. Começou mal, mas terminou bem. Entrou na Bíblia por causa de uma oração que ele fez. Juízes 16, 26. Disse Sansão ao moço que lhe segurava pela mão, me deixa apalpar as colunas que sustentam a casa para que eu encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, ali também estava o chefe dos filisteus. E sobre o telhado haviam 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão orou. Devia ter feito isso a vida inteira, mas fez agora. Orou e disse, ó Senhor Deus, lembra-te de mim e me fortalece agora só dessa vez, para que de uma vez eu vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas, com a coluna do meio que sustinham a casa, e arremessou a tua mão direita em uma, e a mão esquerda em outra, e bradou, disse, morra eu com os filisteus, e inclinando com toda a sua força, a casa caiu sobre os chefes, e sobre todo o povo que havia nela, e foram mais os que ele matou ao morrer, do que eles matou em vida. Até aí. Ele fez na morte dele o que ele devia ter feito na vida inteira. Ele foi chamado para matar os filisteus, para livrar Israel da mão dos filisteus. Ele fez na morte mais do que ele fez na vida inteira. Mas o ponto aqui é, ele só mudou a história dele, a força dele só voltou porque ele fez uma oração de arrependimento. Ele disse, ó Senhor, lembra-te de mim. Diga, ó Senhor, lembra-te de mim. Ele está dizendo assim, eu não sou esse cara que eu me tornei. Eu não sou esse cara corrupto que me tornei. Eu não sou esse mentiroso que eu me tornei. Eu não sou esse ladrão que eu me tornei. Eu não sou essa pessoa que eu me tornei. Eu não sou o cara que piso na vinha. Eu não sou o cara que põe a mão no mel. Eu não sou o cara que me deito com as mulheres e entrega os segredos para as prostitutas. Eu não sou esse cara. Eu sou o filho da mulher estéril, de Manoá. Meu pai é o Manoá. A minha mãe era estéril. Quando o Senhor visitou a minha mãe, ela não tinha nada a ver com a história, Senhor. Quando o Senhor visitou a minha mãe, o Senhor disse para minha mãe que eu ia nascer e que eu ia ser um consagrado, um nazireu, um homem separado por Deus. E o Senhor pediu para minha mãe, que não tinha nada a ver com a história, não beber, não comer coisa impura, e a minha mãe fez isso, Senhor, para que eu nascesse, para que eu fosse quem eu sou, Senhor. Então, a vida me tornou essa pessoa, mas eu estou lembrando aqui, Senhor, no leito da minha morte, eu não sou essa pessoa, eu sou aquilo que a minha mãe sonhou que eu fosse, eu sou aquilo que a minha mãe semeou, a oração dela produziu quem eu sou o filho da mulher estéril, eu sou um milagre de Deus, o meu pai é o Manoá, Senhor, eu sou um juiz de Israel, por isso, Senhor, volta a minha força, para que eu possa voltar a ser quem eu sou, quem eu fui chamado para ser na tua presença. Ele se lembra da mãe, e na verdade quem é a mãe hoje? A mãe hoje é a igreja. Então, se nós somos geração eleita, sacerdócio real, só se produz sacerdotes reais se tiver uma mãe real, uma mãe sacerdotal, uma igreja santa.
Ele só é quem ele é porque a mãe se santificou, a mãe deixou de beber, que não tinha nada a ver com a história, a mãe deixou de botar a mão naquilo que era impuro, que não tinha nada a ver, mas ela fez porque ela gerou, ela concebeu uma geração santa. Então a igreja é a mãe da nossa geração. Se a igreja virar um circo, só produz palhaços na fé, mas se a igreja for santa, só produz discípulos de Jesus. Então agora eu termino. Obrigado, Zezinho, obrigado. Ele lembrou de mim 18 anos atrás, pastor. O pior fracasso é você ter sucesso onde você não foi chamado. Essa é uma nação balizada por sucessos. Sucessos nos padrões humanos. Muitos aqui, por terem um bom carro, por terem uma boa casa, por terem um documento, por terem um bom trabalho, por terem recursos, por terem condição de ir e vir, se consideram bem-sucedidos. Mas eu quero que você se pergunte, é o que Deus te chamou? O teu pior fracasso é você ter sucesso onde Deus não te chamou. Talvez você se sentindo tão bem-sucedido, esteja sendo o maior fracassado dessa nação. O verdadeiro sucesso é você fazer o que Deus te chamou para fazer. Aos olhos humanos, Sansão era o cara mais bem-sucedido de Israel, mas ele era o maior fracassado. Ele estava escondido, ele estava se enganando. O importante para a gente não é ter sucesso, é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Mesmo que eu tenha que morrer para isso. Ele entendeu isso nos 45 do segundo tempo. Ele falou, se eu tiver que morrer para fazer a vontade de Deus, que eu morra. Sabe esse livro que o pastor falou, que vai estar disponível ali? Que eu também não vim vender livro, eu vim abençoar, pouco importa se vendeu ou se não vendeu, eu quero dar, faço o que tiver que fazer, porque eu quero que essa mensagem chegue. Esse livro conta a história de mulheres que foram acolhidas no nosso abrigo de mulheres desabrigadas com filhos, chamado Casa das Anas, que há 5 anos, amor, 6 anos? 6 anos a gente atua ali em Santos. Mulheres de rua com filhos, são abrigadas por nós por 9 meses nesse lugar e saem dali com um apartamento alugado e com trabalho. Milhares de mulheres passaram por lá. Eu queria contar a história dessas mulheres, mas por um sigilo social, eu não podia contar. Então eu peguei as histórias mais emocionantes, escrevi um romance de amor baseado em fatos reais. Por isso vale a pena ler. Mas esse livro só pôde ser escrito porque entrou uma moça no meu gabinete pastoral, Luciene, e ela, Luciana, né? Luciane. Eu falo o nome dela errado há 6 anos, aleluia. Ela entrou no meu escritório dizendo, pastor, eu quero ser mãe, mas já tentei tudo, não consigo. Já gastamos dinheiro, já fizemos tudo, não deu. Mas essa noite Deus me deu um sonho, que eu ia cuidar de mulheres desabrigadas com filhos. E Deus me dizia nesse sonho, Casa das Anas. E eu peguei e vim aqui te entregar, pastor, esse sonho que eu tive. Eu estou abrindo mão de ser mãe, eu quero aceitar esse sonho de Deus. Eu falei para ela, Lu, isso é demais. Vamos contar as horas para isso acontecer. Eu confesso que eu falei mais assim por força de expressão para ela isso. E ela falou, mas o senhor acha mesmo que isso pode acontecer, pastor, que a gente pode ter esse abrigo um dia? Eu falei, ela com lágrimas, dizendo, eu sonho isso. Eu falei, então nós vamos sonhar junto. Amados, menos de 24 horas. Ela saiu do meu escritório, no outro dia de manhã, minha secretária ligou, falou, pastor, a secretária da Assistência Social de Santos ligou, pediu uma reunião emergencial com o senhor hoje às 2 horas da tarde. Ela tinha saído umas 5 horas da tarde do meu escritório. No outro dia eu voltei, às 2 horas da tarde, com a secretária, ela ocupou todas as cadeiras da sala, trouxe toda a comitiva dela, ela sentou na mesma cadeira que a Lu tinha sentado, e ela começa o discurso dela assim,
Pastor Eric, há uma demanda no município de mulheres desabrigadas com filhos. Nós temos denúncias que essas mulheres estão vendendo as crianças para adoção, para tráfico de órgãos. E nós gostaríamos de saber se a Bola de Neve, através da Vidas Recicladas, tem um interesse em cuidar dessas mulheres, dessas crianças para nós. Eu disse para ela, nós não só vamos cuidar, mas eu já sei o nome da casa. O nome se chama Casa das Anas. E quando eu falei isso, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E ela disse, ai, por que eu estou chorando assim? E eu falei, a senhora está chorando porque o Espírito Santo está aqui. E nessa cadeira que a senhora está sentada, tinha uma mãe ontem, entregando o sonho dela, morrendo para o sonho dela de ser mãe, para aceitar o sonho de Deus na vida dela, que era cuidar dessas mulheres, e Deus falou para essa irmã, Casa das Anas, e é por isso que a senhora está chorando agora. E ela em lágrimas, agora eu estou entendendo porque eu não dei para um, para outro, Deus me fez vir aqui dar para vocês isso, pastor, porque só esse amor pode mudar a vida dessas mulheres. Quem está aqui diz amém, cara. E por 6 anos a Casa das Anas tem atuado, e ela só existe porque alguém resolveu morrer para o sonho de Deus nascer. Então, se a Lu continuasse a vida inteira dela, lutando pelo sonho dela, Deus ia respeitar ela, e ela ia continuar lutando a vida inteira dela pelo sonho de Deus, mas é muito melhor fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que você tenha que morrer para a sua. Quem está aqui diz amém, cara. Então fica aqui o conselho nessa manhã. Você que vai cruzar o vale da sombra da morte do ano de 2020, você vai fazer dele um jardim florido, porque você vai pisar no lugar certo, vai botar a mão no lugar certo e vai guardar o teu coração na presença de Deus. Quem recebe diz amém, hein? Vamos aplaudir a Jesus bem alto. Queria te convidar a fechar os teus olhos por um instante, abaixar a sua cabeça, enquanto a equipe de louvor vem ao altar. Eu queria, antes de passar a palavra ao pastor, fazer uma oração por você. Eu gostaria muito de ter vindo essa manhã para ouvir o pastor Júnior, mas quis Deus que eu compartilhasse com vocês algo da parte de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que tudo aquilo que o Senhor precise fazer, o Senhor faça. Em mim e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Nós nunca nos tornamos importantes, Senhor. Nós queremos fazer o Senhor importante. Nós queremos que nessa manhã a única pessoa a ser lembrada seja o Senhor. Por isso, Espírito Santo, ao avaliarmos e olharmos para dentro de nós mesmos, examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra. Ao nos examinarmos, nós queremos ver, Senhor, o quão arriscado tem sido o nosso caminhar, o quão insano nós temos sido, Senhor, em andar tão perto da margem do abismo. Nos ajuda, Senhor, a ser sábios, homens e mulheres inteligentes, que se afastem da aparência do pecado, dos nossos pontos de fraqueza e de fragilidade, de onde o Senhor nos tirou. Nós não queremos voltar a andar em perto. Nos tira das linhas de Timóteo. Nós pedimos que o Senhor lave as nossas mãos no sangue de Jesus, porque as nossas mãos se contaminam com aquilo que tocamos porque desejamos, Deus. A distância da nossa mente para a nossa mão é muito mais rápida do que o nosso braço. Pensamos logo fazermos, Deus. Nós queremos ter domínio próprio de tocar em fontes puras apenas. Nós não queremos resultado, nós queremos princípios, Deus. E pedimos que o nosso coração seja preservado, Deus. Ainda que isso custe a morte de nossos projetos, dos nossos sonhos pessoais, daquilo que julgamos que é o melhor para nós, Deus. Mas que queremos fazer a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável.
nessa manhã, Senhor, nós nos sentimos tão desafiados a sairmos daqui, não melhores, mas sairmos daqui desafiados a sermos pessoas melhores, Senhor. Saímos tão confrontados pela Tua Palavra, não afligidos por ela, mas confrontados em amor por ela, exortados como a parreira de uva que foi levantada, Senhor, exortados pela Tua Palavra, para não buscarmos o sucesso desse mundo, porque o nosso pior fracasso talvez tenha sido o nosso sucesso. Nós queremos nos esconder atrás da cruz de Cristo Jesus, onde nós não venhamos a aparecer, aonde o único a ser notado seja o Messias, o Salvador, o amado das nossas almas. Querido Espírito Santo, amado Espírito Santo, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos? Se colocarmos a nossa cama na mais alta montanha, ali o Senhor está. Se descermos no mais baixo vale, ali o Senhor está. E aqui o Senhor está. E diante de Tua presença nós queremos nos expor a ela, a luz, para sermos transformados, porque onde a luz está, as trevas não podem prevalecer, Senhor. E queremos que nessa manhã todas as trevas sejam dissipadas de nós, Deus, mediante a Tua luz. Por isso, Espírito Santo, marca-nos nessa manhã com essa palavra. Aqueles que querem ser marcados por essa palavra, se coloque de pé, levante as tuas mãos, enquanto adoramos ao Senhor, aleluia. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Minha vontade já deixei, o Teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, e o Teu reino já ganhei. Os Seus sonhos são maiores do que os meus, e os Seus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é Teu. Toma minha vida, tudo é Teu. Os Teus sonhos são maiores do que os meus, e os Teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é Teu. Toma minha vida, tudo é Teu. Levante as mãos na presença de Deus. Eu me lembro agora quando eu cheguei aqui, pastor, há 18 anos atrás, quando eu desci do avião, eu estava para ser tratado por Deus aqui, né? E eu lembro de uma visão que Deus me deu, de uma cafeteira, onde moía o trigo, onde moía o grão e virava o pó, né? E eu me lembro que Deus me disse, se você quer ser pão, você vai ter que ser moído primeiro. O trigo só se torna pão quando primeiro ele é moído. Então a minha curta passagem aqui, eu entendi que foi um processo de moedura na minha vida. Um processo. E eu queria fazer um apelo, e a gente toma muito cuidado em fazer apelos, né? Pra gente não fazer apelos emocionais, né? Que se a gente fizer um apelo assim, talvez a igreja inteira venha aqui à frente. Mas pra gente ser muito específico naquilo que o Espírito Santo quer fazer. E o que eu queria orar aqui por algumas pessoas hoje é: se você se sente dentro de um processo onde Deus está te moendo,
Deus está trabalhando em você algo. Você gostaria de sair rápido disso, mas a questão não é rápido ou demorado. A questão é sair pronto para isso. Então, se é você que está sendo processado nisso, se Deus está te processando como processou Sansão, se Deus está usando a América para te processar, se Deus está usando a enfermidade para te fazer uma pessoa melhor, sabe, nós passamos pelo câncer na nossa casa e nós saímos tão melhores disso. Deus usou isso. Deus orava, a Sheila orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas de câncer e ela fazia o tratamento. Ela, né, amor? Ela orava por muitas pessoas e as pessoas eram curadas, mas ela continuava tendo que fazer o tratamento. E a gente falava, mas Deus, né? Porque Deus estava processando a gente nisso. Nosso casamento saiu melhor depois disso, nossa família saiu mais unida depois disso. Todo processo faz com que você saia melhor depois disso. Você tem que sair aprovado depois disso. Então, se você está passando por esse processo, por esse período onde Deus vai usar as pessoas, vai usar as situações para te tratar, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar, quero te chamar aqui, amor, por favor, vem para cá me ajudar, baby. Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, queria que você orasse aqui, amor, por favor. Tá bom. Pai, amado e querido, nós levantamos as nossas mãos e pedimos a Ti agora que o Senhor possa, de uma maneira tão poderosa, como as nossas vidas foram processadas, estão sendo processadas, usar daquilo que o Senhor colocou sobre nós, para nós derramarmos aqui nesse lugar, da mesma unção, Senhor, que o Senhor colocou sobre nós, nós derramamos aqui nesse lugar, para que todos aqueles que estão sendo processados saiam, Senhor, melhores desse processo, saiam aprovados desse processo, saiam transformados desse processo. Em nome de Jesus, Deus, que ninguém seja reprovado, mas que todos sejam conduzidos de glória em glória, de vitória em vitória, que os casamentos saiam fortalecidos, que os relacionamentos saiam estabelecidos, que a fé saia inabalável, que a fé seja inabalável, que se crie homens novos e mulheres novos dentro desses processos, Deus, como Tu fizeste com Sansão, como Tu fizeste comigo, como Tu fizeste com a minha esposa. Faz com cada um deles aqui, Espírito Santo, faz com cada um deles, Espírito Santo, homens e mulheres que abriram seus olhos, que não querem enxergar sobre uma visão circense, mas que estão vendo a vida, Senhor, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós nessa hora, Senhor, os abençoamos, declaramos sobre eles, Deus, que mal algum chegará à casa deles, praga alguma chegará à casa deles, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos para guardarem e livrarem eles de todo mal. Eles vão pisar os leões, eles vão pisar as serpentes, Deus, eles serão revestidos com toda a armadura, para poder resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, cingindo seus lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso, para que seja dada na abrir da palavra, na abrir da boca deles, a palavra com intrepidez, para eles fazerem conhecido o ministério do evangelho, pelo qual eles são chamados embaixadores aqui nos Estados Unidos, embaixadores aqui nos Estados Unidos, embaixadores de Cristo aqui nos Estados Unidos, homens e mulheres aprovados no processo de Deus, homens e mulheres que foram moídos e que são pão para alimentar uma multidão, homens e mulheres que foram processados e que são águas limpas, que saíram do trono de Deus para saciar a sede de uma multidão de pessoas, homens e mulheres que são discípulos de Jesus Cristo aqui na terra, em nome de Jesus. Se você recebe, diz amém e amém. Pastor Júnior, por favor. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os seus caminhos bem mais altos do que os meus.
toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, e os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Glória a Deus. Toma minha vida, tudo é teu. Procura alguém que está perto de você. Você quer um irmão, procura um irmão, uma irmã, procura uma irmã. Profetize na vida dela. Diga: o Senhor está trazendo você de volta para aquilo que você foi criado. Ele está tocando teus olhos, está abrindo teus olhos. Em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor está fazendo coisas grandes na sua vida. Essa palavra não foi o pastor Eric que trouxe hoje aqui. Essa palavra foi Deus que trouxe. Deus usou o pastor Eric. Então receba ela para você. Receba em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Coisas grandes Deus tem para você. Grandes, enormes. Mas elas todas são conseguidas aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Glória a Deus.